Nossas Bíblias no capítulo 14 do Evangelho de João. João, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 16. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 15, o mesmo contexto, os últimos versos do capítulo 15, versículos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16, na sequência, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. Irmãos, na reunião anterior, nós entramos nesses chamados discursos do cenáculo, dizendo para os irmãos que então o capítulo 13 dessa série, ele faz a abordagem inicial a respeito desses discursos, e seria então indispensável para nós lermos o capítulo 13 antes de entrarmos nos discursos específicos a respeito do Consolador. Já comentamos o que o Senhor fez no capítulo 13, chamando aqueles discípulos, como sendo então o anfitrião da festa. Foi Ele quem preparou, separou aquele local, aquele cenáculo, pequeno cenáculo mobiliado, e disse aos discípulos que Ele desejou ansiosamente comer aquela Páscoa com eles, antes que o seu dia então, se referindo à cruz, aquele cálice, a cruz, acontecesse.
Então o Senhor preparou aquela festa e deu aos seus discípulos, como sempre em todos os casos, aquelas últimas palavras, que são então, sem dúvida nenhuma, como é verdadeiro com relação a qualquer vida humana, não é diferente com relação ao Senhor. Ele expressou aos discípulos aquele assunto então que sem dúvida era o mais caro ao seu coração, que eram seus próprios discípulos. Tanto que ele consuma os discursos do cenáculo, no capítulo 17, os irmãos se lembram orando. E orando com um foco específico ali, claro que em primeiro lugar no Pai. Eu te glorifiquei, ó Pai, na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Mas, imediatamente consequente de ter o seu foco no Pai, ele tem os seus focos nos discípulos, seu foco nos discípulos, os que são do Pai. Então ele diz, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por estes, que me deste do mundo, porque são teus. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Então, se a mensagem central dos discursos no cenáculo foi a respeito do Espírito Santo, e realmente foi, como nós acabamos de ler os textos, 14, capítulo todo praticamente, final do capítulo 15, e o capítulo 16 estão impregnados do ensino do Consolador. Não é assim? Exatamente porque o foco nesses capítulos são aqueles pelos quais o Senhor intercede. Nós, a sua igreja. Então quando ele diz o Consolador, que é Deus, é pessoa divina, ele será enviado pelo Pai em meu nome. Eu vos enviarei da parte do Pai. E ele habitará em vós. Ele estará em vós. Ele será responsável por vós. Ele vos guiará a toda a verdade. E vocês também serão responsáveis diante dele. Vocês não vão entristecê-lo, usando agora as palavras de Paulo lá em Efésios. Vocês não vão apagá-lo. Vocês não vão resistir a ele. Essa é a nossa responsabilidade. Mas o Senhor enfoca nos discursos no cenáculo a responsabilidade do Espírito Santo. Quando ele diz assim, ele vos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, dará testemunho de mim, anunciará as coisas que haverão de vir. Irmãos, são muitos elementos. Nós já compartilhamos na reunião anterior, capítulo 14 até o verso 17. Nós andamos desde o início do capítulo 14 até o verso 17. E abordamos vários aspectos que eu não vou repetir aqui, é claro, com relação ao ministério do Espírito Santo. E nós então falamos para os irmãos que o interesse, no caso de esse alicerce que nós temos estudado, como um dos 8 alicerces fundamentais da revelação cristã, a pessoa do Espírito Santo é um deles, e eu disse aos irmãos que nós faríamos primeiro uma abordagem subjetiva, observando então primeiro o que o Espírito Santo faz em nós, faz através de nós, e depois fazemos uma abordagem objetiva, o que o Espírito Santo faz no que concerne a Ele mesmo, Ele faz porque Ele é o que é. Então nós começamos fazendo isso na reunião passada, quando entramos nesses discursos chamados do cenáculo. Então o Espírito Santo irá fazer essa obra independente de nós. É claro que ela tem um cunho também subjetivo, mas ela é uma função objetiva do Espírito Santo. Ele irá fazer. Ele convencerá o mundo do pecado até o Senhor Jesus voltar. Ele convencerá o mundo do juízo até o Senhor Jesus voltar. Não importa se o mundo creia ou não creia, entenda ou não entenda, aceite ou rejeite, é claro, no que concerne, de novo eu digo, a responsabilidade humana, porque aqueles que o Senhor separou, Ele realmente faz a sua obra, a sua graça é irresistível, Ele alcança aqueles que Ele escolheu, né? Mas olhando do lado da responsabilidade humana, nós podemos dizer que o homem então, ele tem uma responsabilidade diante da palavra de Deus, sendo cristão ou não cristão. Mas a ênfase nos capítulos que nós acabamos de ler é com relação à obra objetiva, que tem aplicação subjetiva, mas é uma obra do Espírito, então objetiva, ele não falhará em fazer, é dele. Então vamos prosseguir esses aspectos, enfatizando um pouquinho mais, e se o tempo permitir, a gente avança em mais alguns textos. Eu queria procurar também estudar um pouco de Romanos 8 com os irmãos, a ênfase ali de Romanos sobre o Espírito Santo. Se não for possível hoje, faremos um outro dia. Capítulo 14, então, do Evangelho de João, volte aí um pouquinho a sua Bíblia. Nós lemos na reunião anterior até o verso 17.
capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade. Você observou nos textos que nós vemos no início, quantas vezes ele é chamado assim? Os irmãos estiveram presentes hoje na reunião da manhã. Você viu como Paulo enfatiza essa questão de verdade e mentira? Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A Bíblia faz sempre um contraste tremendo. E Paulo orientou Timóteo, então, a ser aquele que proclama com paciência, com longanimidade, a verdade, ou a sã doutrina, né? No poder do Espírito, porque o Espírito é o Espírito da verdade, da única verdade, a verdade de Deus, revelada em Cristo, é a única verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Espírito da verdade, os irmãos veem, é um outro nome para Espírito de Cristo, porque Cristo é a verdade. O Espírito da verdade é o Espírito de Jesus, é o Espírito do Pai, é o Espírito Santo, é um e único Espírito, né? Essa pessoa divina, responsável então, não só por convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo e operar no mundo a regeneração, naqueles que são chamados, é claro. Nem todos são chamados, mas naqueles que são chamados eficazmente por Deus. Então naqueles ele opera eficazmente a graça regeneradora. Então, irmãos, a partir daí, o mesmo Espírito continua operando. Agora, conduzindo os crentes, como um pastor faz com o rebanho. Essa é a ideia aqui. Ele vos guiará. Isso é um pastor. Ele vos guiará a toda a verdade. Eu disse para os irmãos que a palavrinha outro, no verso 16 desse capítulo 14, outro consolador. Eu vos darei outro. Lembre que outro não é um outro de uma outra qualidade. Muito pelo contrário. A palavra outro aí no original aponta para outro de uma mesma essência. E isso é muito importante. Porque está dentro então da linguagem bíblica da triunidade de Deus. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e está o Filho. Por causa da pericorese. Eles interhabitam, um habita no outro. Você não tem jeito de ter um terço de Deus, não. Quando você tem uma pessoa, você tem todas as pessoas. Não é? Então nós temos o Pai, temos o Filho, porque temos o Espírito Santo. Essa é a revelação trinitária, não é? Bíblica. Então, o verso 16, outro, da mesma qualidade que eu. O Senhor falou, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse outro não é diferente. Ele é o Espírito da verdade que guia, essa é a palavra do pastoreio. Ele vos guia, dizendo, não é por aqui, é por aqui. Mas nós temos uma responsabilidade, conservarmos atentos os nossos ouvidos. E aqui de novo, como eu disse para os irmãos, né, e isso é muito bom, nós dificilmente conseguimos separar o objetivo do subjetivo. A gente só faz isso didaticamente. Porque a obra de Deus, na verdade, ela é casada. Esse Deus que operou fatos objetivos na cruz do Calvário, Ele opera esses fatos em nossas vidas, para que eles tenham poder sobre nós. Então a cruz de Cristo é um fato objetivo, mas ela também é um fato subjetivo. Nós cremos no Senhor que se ofereceu por nós com uma fé subjetiva, porque o Espírito gerou fé em nós, não é? Então de novo aqui você vai ver essas duas coisas andando juntas. O Espírito faz sim uma obra objetiva. Agora ele também nos orienta sim a termos um ouvir subjetivo, não é assim? Não é? Ele faz uma obra objetiva, convence, ensina, lembra, guia, se você quiser usar os verbos, né? Que exprimem então a ação. O que é que o Espírito faz? Convence, lembra, guia, ensina. Está tudo aí no texto que nós acabamos de ler. Tudo isso é ministério do Espírito Santo. Regenera, vivifica, transforma, glorifica. Tudo isso é ministério do Espírito. Muita coisa, muito assunto dentro desse grande alicerce. Mas irmão, diante desses fatos então objetivos, ele faz e nunca vai deixar de fazer. Mas há uma exortação dele mesmo, o Espírito Santo, em muitos lugares, por exemplo, no livro de Hebreus. Ele, o Espírito, o capítulo 3 de Hebreus diz especificamente como diz o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo diz? Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, os irmãos estão vendo? O objetivo e o subjetivo. O que é que o Espírito Santo faz e não falha em fazer? E o que é que nós precisamos fazer? Respondendo ao falar dele. Não endureçais os vossos corações. Como aqueles pais fizeram lá no deserto.
puseram o Senhor à prova, 10 vezes, murmuraram, abandonaram a Deus, ergueram até mesmo ídolos, quiseram voltar para o Egito, e tanta coisa mais, imoralidade, promiscuidade, idolatria, não é? Murmuração, queixas contra Deus, contra Moisés, contra tudo. Então o Espírito Santo diz, olha, no capítulo 3 de Hebreus tem como pano de fundo o deserto. Então ele diz, olha, não faça como aquela geração. Porque sabe, Deus é o Deus de toda graça. Mas sabe, Deus é o Deus do governo. E aquela geração que foi alvo de toda a graça, ela não experimentou o governo de Deus. E por isso, aquela geração ficou prostrada no deserto. Você vê, irmão, a graça de Deus nos introduz no governo de Deus. Você separar Jesus como Salvador de Jesus como Senhor é fazer uma dicotomia que não existe no Evangelho. Os mesmos que confessam que Jesus é o nosso Salvador, que se entregou por nós na cruz, são os mesmos que confessam que Jesus é o nosso Senhor, que requer direitos absolutos sobre nossas vidas. Ele quer tua mente, Ele quer tuas emoções, Ele quer teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O Senhor quer nada mais, nada menos do que tudo. E, irmãos, que Deus ciumento nós temos. Esse ciúme se expressa através do Espírito Santo. É uma outra ênfase magnífica, doce, sobre o ministério do Espírito Santo. Antes de prosseguir aqui em João, eu queria citar somente pontos aqui para avançarmos um pouquinho mais nesse assunto. Mas antes de prosseguir, deixa aí marcado esse texto de João. Abra sua Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 4 diz que esse agir do Espírito, e mais uma vez aqui, a gente vê a obra objetiva e subjetiva casada. Ele faz, ele nunca vai deixar de fazer. Retratado aqui de uma forma muito linda, em Tiago capítulo 4. Veja que é o Espírito quem faz. Tiago 4, versículos 4 e 5, diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora veja o verso 5. Ou supondes que é em vão que afirma a Escritura. O que ela afirma? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Que lindo texto, né? Anseia fala de um desejo imenso, quase que incontrolável, é uma ânsia, é um desespero. Aqui está dizendo que o Espírito anseia por nós. Você vê que esse texto de Tiago está dentro do contexto dos discursos no cenáculo. Jesus também falou isso lá. Ele guiará vocês a toda a verdade, ensinará vocês, fará vocês lembrarem. Ele estará ali com a vara e com um cajado meu, aplicando em vocês. Ele vai me glorificar, vai falar de mim para vocês, vai convencer vocês do erro, do pecado, vai trazer vocês de volta, chamar ao arrependimento, né? Porque é com ciúme. Tudo que ele faz, como o Senhor disse lá nos discursos do cenáculo, está resumido por Tiago aqui em uma frase. Ele anseia por nós com ciúme. O Espírito que ele fez habitar. O ensino bíblico do Espírito Santo no Novo Testamento é o Espírito de habitação. Privilégio, irmão. Honra para mim e para você. Porque naturalmente falando, nosso destino era o inferno. Filhos da ira, como também os demais. Não é? Como nosso irmão leu no início da reunião. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Ele não só nos salvou, mas Ele nos deu a habitação do Espírito Santo. O Espírito que clama no nosso espírito, Abba, Pai. Um espírito que antes tinha tremor diante de um juiz, não é? Uma consciência que acusava de condenação e de pecados. Agora, por causa da regeneração e da habitação do Espírito Santo, nosso coração se volta para esse juiz tremendo que é Deus, juiz santo, eterno, e chama esse juiz de Pai. Abba, Pai. Que coisa tremenda, né? Porque agora o juízo que esse juiz
declarava sobre nós, caiu sobre ele mesmo, na pessoa do seu Filho. Ele assumiu o nosso lugar. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens suas transgressões, mas imputando a Cristo. E nos confiou a palavra da reconciliação. Então vejam como é doce, irmãos, o ministério do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Você não precisa de um professor do seu lado. Você não precisa fazer seminário. Você não precisa ser um acadêmico de teologia. Você precisa andar no Espírito, ser ensinado pelo Espírito. O Espírito vai te conduzir às Escrituras. O Espírito vai te explicar as Escrituras. Irmãos, os maiores homens de Deus que eu já conheci, já pude ouvir, não são acadêmicos. Não são teólogos no sentido acadêmico da palavra. São homens de Deus. Porque o Espírito Santo doutrinou esses simples pescadores, publicanos, homens do início da carreira cristã, da história cristã, de uma forma tão erudita, que quando eles davam seu testemunho diante de autoridades, aquelas pessoas ficavam boquiabertas. Elas diziam assim, como podem homens iletrados e incultos, porque não estudaram em escola secular, como podem homens iletrados e incultos falarem assim? Lembra? Essa observação lá em Atos. E eles mesmos tiravam a conclusão. Lá diz que eles diziam assim, eles reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Mas você sabe que Jesus é mais um iletrado e inculto? Jesus nunca frequentou uma escola. Naturalmente falando, é claro. Mas a palavra de Deus diz que aos 12 anos, porque ele não é apenas homem, ele é Deus. Então, na medida que ele crescia em sabedoria, estatura e graça, o Logos presente naquele homem ia ministrando a sua mente humana, edificando a sua mente humana. Então, com 12 anos, aqueles letrados, sábios, ficaram impressionados com ele. Aos 12 anos de idade, ele falou coisas que impressionou os sábios. Quando ele estava ali tratando do que ele chamou de negócios do meu Pai. Não é? Mas Jesus também não tinha nenhuma formação acadêmica. Então, irmãos, veja a preciosidade do ensino do Espírito Santo. O mais singelo entre os cristãos, o mais iletrado, o mais inculto, ele é, sim, mais sábio do que o mais erudito dos homens. Porque ele tem o Espírito da verdade habitando em si. Ele sabe a verdade sobre Deus. O erudito secular não sabe. Ele sabe a verdade sobre Cristo. O erudito secular não sabe. Ele sabe a verdade sobre a vida e sobre a morte. O erudito secular não sabe. Ele sabe de onde ele veio. O erudito secular não sabe. Ele sabe para onde ele vai. O erudito secular também não sabe. O mais simples cristão é mais sábio do que o mais erudito. Porque o Espírito da verdade habita em vós. Ele vos ensinará toda a verdade. Que coisa preciosa, irmãos. O ministério do Espírito Santo. E aqui o texto de Tiago enfatiza mais uma vez a habitação. Não é alguém que vai e volta. Não é nem mesmo alguém que está ao nosso lado. É muito mais do que isso. É alguém que está em nós. Por isso, na reunião anterior, na verdade no domingo passado, eu enfatizei com os irmãos aquele texto de Efésios, lembra? Efésios 4. Que Paulo diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Selados, não é? Um selo vem e gruda e fica. Selados. Selados para o dia da redenção. Não entristeçais, ele habita em vós. Então, o próprio Espírito, através dos apóstolos, através das Escrituras, diretamente, ele mesmo, não é? O que ele nos fala aos nossos corações é exatamente isso. Olha, eu sou responsável pelo teu ensino, mas me ouve. Não endureça o seu coração. Eu falo com você 24 horas por dia. Eu sou paciente. Eu ensino para você as mesmas lições, perseverantemente. Eu ensino para você o mesmo assunto, muitas vezes. Você já fez uma análise assim? Você já pensou assim, por exemplo, em um mês? Quantas vezes o Espírito Santo te ensinou a mesma lição dentro de um mês? Acho que se você fizer, você pode chegar a ficar espantado em como nós somos surdos. Porque ele está batendo frequentemente na mesma tecla, com a qual então ele quer nos salvar, ele quer nos libertar, ele quer arrancar de nós realmente, não é?
aquilo que tem nos escravizado, não no sentido literal da palavra, porque o pecado não é erradicado de nós, mas no sentido de nos ensinar a andar nele, para que então nós não satisfaçamos as cobiças da carne, né? Andando no Espírito. Quantas vezes, irmãos, ele bate na mesma tecla? Porque ele é o Espírito da verdade, porque ele é o Espírito perseverante, porque ele começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo. Mas, irmão, nós temos uma responsabilidade diante do falar do Senhor. Pare de tomar decisões na sua vida. Pare de escolher por você mesmo. Pare de achar que a sua vida está nas suas mãos. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Você vai apressar, você vai, na verdade, redimir uma colheita muito desastrosa. Pare de decidir por você, de pensar por você. Assuma sua posição de tolo e dobre seus joelhos diante do Senhor e procure o ensino da unção. Ele vos guiará em toda verdade. Ele falará de mim. Ele ensinará para você onde você deve ir, onde você não deve ir. Ele vai ensinar para você sobre os seus relacionamentos. Ele vai falar para você onde está a sua obstinação, sua cegueira, né? Sua dura cerviz. Irmão, ouvir. Deixa-me abrir um pequeno parênteses com você, para te, quem sabe, ajudar a pensar um pouquinho. Ouvir é algo tremendo. O ouvir. Essa faculdade natural. Ouvir. Foi o Senhor quem nos fez. Né? Há uma analogia tão tremenda entre o que Deus fez naturalmente falando e o que Ele faz espiritualmente falando. Coríntios diz que Ele fez o natural para que nós entendamos o espiritual. Não é assim? Primeiro o natural, depois o espiritual. Por isso que é impossível, assim como é impossível que um astrônomo seja ateu, só se ele for louco, é impossível que alguém que conhece um pouquinho do ser humano também seja. Só se ele for louco. Porque, irmão, se você puder compreender um pouquinho, mesmo numa linguagem simples, o que é o ouvido humano, você fica impressionado com o que significa ouvir Deus. Como Deus fez como Deus deu um lugar tão especial a essa questão do ouvir. É por isso que o livro de Hebreus exorta: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vossos corações. Irmão, esse nosso ouvido, às vezes o que nós chamamos de ouvido é orelha, né? Mas na verdade a coisa é bem diferente. O Espírito Santo não diz em Apocalipse assim: quem tem orelha, escute o que o Espírito diz às igrejas. Porque todo mundo tem orelha. Mas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse nosso ouvido que o Senhor fez e criou, ele só começa com a orelha, né? Ele é chamado de ouvido externo, fica aqui do lado de fora, essa cartilagem. Ela não é lisinha, né? Ela é cheia de rugosidade. Deus fez assim. Ele colocou o dedo dele lá e fez os buraquinhos. Quando ele estava formando o homem. Ele fez esse ouvido externo para que a gente pudesse captar o som. O som vai girar aqui nessas circunvoluções e a gente vai captar melhor esse ouvido externo. Aí ele vai fazer vibrar uma membranazinha lá, chamada tímpano. Aí essa membranazinha vai passar a vibração sonora para 3 ossinhos, não é isso? São chamados aí popularmente da bigorna, o martelo, o estribo, não é assim? 3 ossinhos mais minúsculos do corpo. O Senhor, para fazer aquilo, já pensou? Trabalhando ali como um artífice, um ourives. O Senhor planejou ali 3 ossinhos, delicadíssimos, porque eles iam vibrar com o som. E colocou dentro do ouvido médio. E depois ele colocou lá dentro, mais na área mais interna, o ouvido interno. E naquele ouvido aí, aquelas vibrações sonoras, Deus colocou lá dentro umas células. Milhares de células. Foi Deus que fez, irmão. É o seu Senhor, seu Criador. Sabe o que essas células fazem? Elas vibram em graus diferentes na escala sonora. Você imagina isso? O Senhor colocou milhares de células diferentes no ouvido interno para vibrar conforme a graduação do som que ela então é capaz de receber. Quem que afinou esse diapasão? Darwin diria que foi a evolução. Que coisa ridícula, não é? Deus colocou milhares de células ali para vibrarem de acordo com aquela sonoridade específica. E depois que aquelas células vibram,
como cordas, recebendo diferentes vibrações, aqueles estímulos sonoros se transformam em estímulo elétrico. Como? Ninguém sabe. Só Deus. Cientista nenhum sabe. E nunca vai saber. Como que os estímulos sonoros se transformam em estímulo elétrico? E são transmitidos por 30 mil, em torno de 30 mil linhas de transmissão diferentes. Dentro do seu ouvido. Tem mais de 30 mil linhas de transmissão. Um centro de telefonia móvel. Né? Dentro do seu ouvido. Deus que fez. 30 mil circuitos para decodificar os estímulos sonoros, aliás, os estímulos elétricos, né? Para que o cérebro decodifique os estímulos elétricos que então eram sonoros. Deus fez assim. Teceu, não é? Cada ossinho, cada célula, cada circuito, num processo todo delicado e perfeito. Porque Ele deu importância para o nosso ouvido. Ele não jogou uma orelha aí na tua cara para você ficar bonito com essas duas coisas abanando aí. Né? Mas Ele te deu capacidade de ouvir. Ele fez delicadamente. Agora, por que eu não estou dando aula de fisiologia aqui? Né? Mas eu quero que você fique um pouquinho assombrado diante do seu Criador. Porque hoje, os estudantes, principalmente, né, os acadêmicos, eles estão sendo aí, bombardeados com a teoria ridícula da evolução. Diz que isso tudo aí foi assim, né? Aconteceu assim. De repente apareceu, foi evoluindo. Você saiu lá de dentro d'água, você tinha rabinho, né? Depois você perdeu o rabinho. Depois você começou a andar de 4, depois a andar de 2. Não é assim? Essa teoria ridícula. Então, irmãos, o Senhor teceu cada órgão, cada pedacinho, cada célula, cada circuito, de uma forma delicada, perfeita, tremenda, para que nós então pudéssemos expressar algo que Ele quer nos falar. E se você for observar a ênfase bíblica no Novo Testamento sobre ouvir, você fica impressionado. Ouvir é uma questão delicada. A primeira coisa para você ouvir é parar de falar. Então, para você ouvir Deus, você precisa aprender a guardar silêncio interior. Irmão, o mundo tem feito de tudo. E agora nós vamos começar a ser mais aplicado, então. O diabo através do mundo tem feito tudo para ensurdecer os cristãos. Não é assim? As pessoas entram no rádio, entram no carro e mal assentam no banco, liga o rádio. Não é assim? Ele tem que ouvir um barulho, ele não sabe ficar sozinho. O silêncio do coração humano, consigo mesmo, é ensurdecedor. O silêncio do homem natural é cheio de culpa, é cheio de medo, é cheio de vergonha. É isso que o homem natural sente, no seu silêncio. Medo, culpa, vergonha, insegurança. E ele não quer sentir isso. Para ele não sentir isso, ele põe barulho. Ele põe música. Ele procura pessoas. Ele quer conversar, falar, relacionar, sair, ver gente, viajar. Não é? Porque ele não sabe ficar sozinho com o seu próprio coração. Porque Romanos 2 diz que nós temos aqui uma coisa chamada consciência, que é uma função do nosso espírito, que Deus deu a todo homem, quer ele seja cristão, quer seja não cristão. E a Bíblia diz em Romanos 2 que essa consciência o acusa ou o defende diante de Deus. Ela é um reflexo da lei de Deus, gravada nos nossos corações. Paulo fala exatamente isso em Romanos capítulo 2. E a nossa consciência nos acusa ou nos defende diante de Deus. E como o homem natural, ele não encontra defesa, porque a defesa da nossa consciência é somente Cristo. Hebreus diz que o sangue de Cristo purificou as nossas consciências de obras mortas. Então o homem natural não tem defesa para a consciência dele. Ele fica tentando se defender por ele mesmo. Mas eu fiz isso porque ele fez aquilo, eu fiz assim porque eu fui criado assim, eu não tive outra chance, eu não tive outro jeito, eu estava isso, eu estava aquilo. Irmão, qual criminoso que você já viu ser entrevistado na televisão, a não ser o que é meio psicótico mesmo, não é? Que não tem controle sobre suas faculdades, que diz assim, eu matei e pronto. Qual que você escuta dizer isso? Nenhum. Só se ele for psicótico. Do contrário, ele vai dizer, mas não fui eu, e era isso, e foi aquilo, e o outro fez assim, e eu reagi, eu só reagi, etc, etc. Não é? Nós perdemos a capacidade de ouvir, tanto naturalmente quanto espiritualmente. Irmão, se nós queremos falar de forma significativa sobre o ministério do Espírito Santo, eu penso que nós temos que unir sempre
teologia ética, teologia prática, a doutrina, porque senão nós vamos tornar áridos, não é? E você então, voltando, fechando parênteses, nós não temos como desligar o ministério do Espírito Santo e o ouvido atento. Isso anda junto. Ouvido atento e o ministério do Espírito. Quanto o Senhor falou sobre isso, né? As minhas ovelhas, o que elas fazem? Ouvem a minha voz. Não seguem a voz dos estranhos. Vamos olhar agora no lado espiritual. Se eu falei que no lado natural o Senhor pôs milhares de células para vibrarem aqui, ó, conforme a escala de som, né? Para a gente então poder ouvir vários níveis de som, espiritualmente falando a mesma coisa. Ele nos deu um órgão chamado espírito humano vivificado, que então vibra de acordo com a unção do Espírito. 1 João 2 diz assim, vós todos possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, porque esse Espírito habita em vós e vos ensina sobre todas as coisas, e Ele é verdadeiro. Permanecei nessa unção, assim como Ele vos ensinou. Não é isso? 1 João capítulo 2, verso 27. Então veja que o ensino da unção e o ouvido atento andam juntos. Na verdade é o Espírito que abre os nossos ouvidos, irmão. Mas nós podemos colocar muito entulho nesse ouvido. Assim como os filisteus entulhavam os poços de Isaac. Então que você pegue isso para você nessa noite e leve com você. Nós temos às vezes tanto medo do misticismo que nós achamos que ouvir o Espírito, o ensino da unção é coisa de místico, não é? Mas irmão, sabe que o Espírito fala? Aquilo que a palavra fala. Então se você guarda a palavra no seu coração, você ouve o ensino do Espírito. Se você não guarda a palavra, você não ouve o ensino do Espírito. Porque o que ele fala é a palavra. Então na medida que você guarda, estoca a palavra em você, o Espírito de Deus fala com você. Convence você. Irmão, essa comunhão é tão maravilhosa, que ela está acima do nível consciente. Está acima. Se você estiver trabalhando, conscientemente você está trabalhando. Você está concentrado no seu trabalho para não errar. Mas espiritualmente, se a sua consciência não te acusa, se você não tem pecado conhecido por você, e que não foi então julgado e confessado e levado ao Senhor, para que Ele te limpe, então se você está numa condição adequada na sua relação com o Senhor, essa comunhão vai acima do consciente. Você pode não estar consciente, mas você está em comunhão. Porque se ela dependesse da vida consciente, nós seríamos muito miseráveis. Ela vai muito além do consciente. Então você está ali fazendo uma coisa concentrado ali, com bastante atenção, você já percebeu? De repente o Espírito vem e fala com você, não é assim? Ele fala com você. Você nem mesmo estava consciente dele, mas ele vem e fala com você. Porque o caminho está livre. Você pertence a Cristo e você anda no Espírito. Você não está praticando o pecado. Você não está andando em caminhos conscientes que estão desagradando a Deus na sua vida. Você não está cultivando a carne, o pecado. Você tem andado no Espírito. Então o Espírito Santo fala com você. A respeito do Senhor, a respeito da palavra, a respeito dos seus caminhos. Ele te estimula a adoração, não é? Quantas vezes você está ali no cantinho fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa, muitas vezes que não tem a relação direta com os assuntos do Senhor, e de repente seu coração começa a queimar, né? Quantos cristãos conhecem isso? Praticamente todos. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Não é? É o Espírito Santo quem comunica a você esse senso do amor de Deus. Você é meu. Eu sou teu. Testificar do Espírito. Ele tem prazer em fazer isso. Irmãos, não adianta discorrer aqui uma lista do ministério do Espírito, se nós não estamos mesmo checando nossas vidas de acordo com o aspecto subjetivo também. O que ele realmente faz. Você tem experiência disso, irmão. Irmão, sentimentalismo, misticismo, essas coisas não agradam o Senhor. Mas cuidado. Um Cristo não experimentado,
um Cristo não vivido, um Senhor não sentido, não tem realidade. Você lembra que uma das coisas que o Senhor, pela sua graça, trouxe à tona durante o movimento de avivamento do século XVIII, com aqueles homens de Deus, ali no século XVIII, foi essa questão? Lembra que eu já compartilhei isso com os irmãos uma vez? Lembra daquele primeiro encontro, daqueles homens tão amados do Senhor, e nós, mesmo não os tendo conhecidos, que Deus usou tanto durante aquele período? George Whitefield e Daniel Howland. Esse era escocês. George Whitefield era inglês. Os dois se encontraram durante o período chamado Grande Avivamento. Em vários países da Europa. Escócia, País de Gales, também nos Estados Unidos. Esses dois irmãos se encontraram a primeira vez. Deus havia estava usando tremendamente o Whitefield. Milhares e milhares de almas estavam se convertendo pelo ministério dele. E lá na Escócia, esse irmão, Daniel. E quando eles se encontraram, sabe qual foi a primeira pergunta que o Whitefield fez para ele? Impressionante. Porque ele também era um homem de Deus. O Whitefield, quando encontra esse irmão, ele pergunta assim: irmão Daniel, você sabe que os seus pecados foram perdoados? Que coisa, que pergunta, não é? Isso é para fazer para um bebê na fé. Porque João, quando escreve ali para os filhinhos, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Não é? Essa é a revelação mais elementar da vida cristã. Mas o Whitefield pergunta isso para um outro homem de Deus. Mas só que ele não pergunta assim: você crê que os seus pecados foram perdoados? Tome cuidado com a pergunta. Ele pergunta assim: você sabe que os seus pecados foram perdoados? Sabe. O que ele quis dizer é: você sente? Você sabe? Ou você só sabe porque está escrito? A base da nossa fé está aqui, não é no seu sentimento. É na palavra, é o que a palavra declara. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nossa segurança é objetiva, mas não é só objetiva. É subjetiva. Porque o Espírito Santo comunica ao nosso coração esse gozo do perdão. Essa alegria do perdão. De ser perdoado. Esse prazer do perdão. Não é? Então, irmãos, isso é o que esses irmãos chamavam de um Cristo sentido. Eles usavam essa expressão. Então, esse irmão Whitefield dizia: um Cristo não sentido não é de valor algum. Um Cristo não sentido não é de valor algum. Irmão, veja que o Espírito Santo quis recuperar essa nota durante aquele avivamento. Por quê? Porque as pessoas estavam numa aridez intelectual. Quem sabe até ortodoxas, com uma boa doutrina. Boa doutrina sobre Deus, a Trindade, o Espírito Santo, a encarnação, boa doutrina. Mas aridez, frieza, intelectualismo, elitismo, não é? Mas andar no Espírito não é nada disso. Andar no Espírito é para todo cristão. Ele habita em vós. Ele tem ciúme de vós. Ele anseia por nós. Ele vos guiará a toda a verdade. Hoje, se ouvir sua voz, não endureçais os vossos corações. Não é? Então, irmãos, que bênção esse Espírito habitar em nós. Eu queria hoje colocar, então, mais alguns elementos, mesmo que rapidamente, a gente tem pouquinho tempo, lá de João, para nós terminarmos hoje. E se o Senhor permitir, na próxima reunião, a gente fala sobre Romanos, capítulo 8. A ênfase do Espírito ali em Romanos 8. Volte sua Bíblia, por favor, então, para a gente encerrar por hoje. Lá em João 14... E eu vou só passar os itens para você meditar por você mesmo. Nós paramos no verso 17. No verso 19, diz assim: ainda por um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Verso 20. Naquele dia conhecereis. Mesmo conhecimento que nós já falamos aqui anteriormente. Aquele conhecimento que é experimental. Aquele conhecimento que sabe com o coração, não é sabe com a cabeça só não. O Senhor está dizendo: vocês vão experimentar, conhecer que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. 20, verso 20. A entrada pela graça de Deus na pericorese trinitária. Nós podemos ter comunhão com Deus triuno. Não é vir a ser Deus, é claro, mas ter comunhão com Deus no seu modo de vida. Não é? Comunhão com Deus.
por meio de Cristo, através do Espírito. Então ele diz, naquele dia conhecereis. Esse dia é o Pentecostes. Esse dia é o dia de Atos 2, quando o Espírito foi derramado e abriu para a igreja, então, aquelas verdades que antes eles só sabiam na mente. O Senhor tinha deixado estocado na mente deles, mas eles ainda não tinham experiência com o coração. Então lá em Atos 2 foi exatamente o que aconteceu. Antes, Pedro sabia de tudo isso. Pedro estava aqui, ó, dentro do cenáculo, ouvindo o Senhor falar. Aqui dentro ele ouviu todas as palavras. Mas ele estava trancado no cenáculo, com medo dos judeus, até que o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo desceu e deu testemunho subjetivo no coração de Pedro sobre essas verdades, ele saiu do cenáculo. E ele se colocou diante do sinédrio, das autoridades, dos governadores e começou a pregar. E não tinha medo. E não era suficiente levar varadas, não. Eles levavam varadas e continuavam pregando. E não era suficiente ser presos também, não. Eles eram presos e continuavam pregando. Não é? Porque o Espírito Santo fez algo no coração, agora não só na cabeça. Você vê a importância disso, irmão? E quanto à sua vida? Quanto você tem de doutrina na cabeça? E quanto você tem de Cristo no coração? Quanto você conhece do amor de Deus derramado em Cristo Jesus? Quanto você conhece de alegria no Espírito Santo? Quanto que você conhece de paz? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Onde? No Espírito Santo. Romanos capítulo 14. Isso é o que nossos irmãos do século XVIII chamavam de Cristo sentido. Não é emocionalismo, não é subjetivismo, não é misticismo. É vida cristã normal. Então, irmão, quanto é importante eu e você atentarmos para isso, não é? Quão importante. Isso é experimental, é subjetivo. Então eu queria reforçar essa nota aqui para os irmãos. Olha mais, versículo 23, de novo reforçando a mesma ênfase. O Senhor está falando de novo sobre a nossa comunhão com o Deus triuno. Meu Pai o amará, final do verso 23. Meu Pai o amará e viremos. Viremos é quem? É Ele que está falando, Jesus, o Senhor, o Filho e o Pai. Eu e o Pai viremos, plural. E faremos nele morada. Agora ele está falando do Espírito Santo, do Consolador, não é? Então, pela presença do Consolador, nós temos comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. Um Espírito que clama, Abba, Pai. Irmão, você já pensou que a vida cristã, na verdade, começa pelo contrário? Entre o intelectualismo e o subjetivismo? Não é? O intelectual e o emocional? Se você pensar bem, a vida cristã, espiritualmente falando, começa como a vida natural. O que uma criança de 1 mês sabe? Ela só sabe que está viva, não é? Mas não sabe explicar que está viva, sabe falar nada, mal sabe se comunicar. Ela sente. Ela, por excelência, sente. Ela sente o calor da mãe, o leitinho da mãe, o afeto dos pais, a atmosfera na qual ela está, ela também capta, né, aquela atmosfera. Então ela sente, porque ela nasceu ali. Agora, ela não é apenas um sentimento, não é? Ela vai ser ensinada, ela vai aprender e aprender muito, não é? Cada dia ela aprende um tanto. Mas então veja que nós não podemos dissociar essas duas coisas, irmão. Não entre pelo caminho satânico do emocionalismo, porque Satanás vai usar você. E não entre pelo caminho satânico do intelectualismo, porque Satanás também vai usar você. Ele tem prazer nas duas coisas. Que você seja um intelectual árido, ou que você seja um emocional desgovernado. Ele tem prazer nas duas coisas. Porque a vida cristã normal, ela é equilibrada. É a mente e o coração. Um coração cheio de um Cristo que nós conhecemos, né? Então o verso 23 reforça essa ênfase do verso 20. No versículo 26, o Espírito Santo a quem o Pai enviará vos ensinará. Didática mesmo. O Espírito Santo é didático, ele é o melhor professor. Ele sabe ensinar você, irmão. Sabe ensinar de uma forma doce e firme. O amor do Espírito Santo é um amor doce e firme.
Você não vai conseguir negociar com o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Mas você também não vai conseguir fazê-lo desistir do seu amor por você. Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é? Graças a Deus por esse Espírito. Ele vos ensinará. Mais um item. Versículo 27. Deixo-vos a paz. Como eu já citei aqui. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, se você quiser anotar aí. Verso 17, se não me engano. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Nós experimentamos isso pelo Espírito que habita em nós. Versículo final do capítulo 15, bem rapidamente, nosso tempo já está acabando. Final do capítulo 15 diz, quando vier o Consolador, continua aqui mais alguma coisa sobre o ministério dele, que eu enviarei da parte do Pai. Olha aqui a ênfase de novo, Espírito da verdade. Muitas vezes fala isso, né? Espírito da verdade, da verdade, da verdade, porque a verdade é o mais importante. O que adianta você se sentir muito feliz com o erro? Você vê que a doutrina anda antes da ética, até mesmo antes aí do subjetivismo, no que concerne a governar a nossa vida cristã, não é? Você vai feliz para o inferno, não é? Então, o Espírito é da verdade, porque nós vamos sentir prazer na verdade. É a verdade que vai nos alegrar, não é a felicidade em si. Não, eu vou fazer porque é muito bom, me agrada muito, não é? Hoje, não falta pessoas ensinando isso, não é verdade? Relativismo. Einstein já dizia, né? A sua relatividade. Depende do ponto de observação. Então, se te faz bem, como não vai ser bom? Se te dá alegria, como que pode não ser de Deus? Quantos têm entrado por esse caminho? Não é? Tem andado de uma forma tão enganosa. Porque isso é subjetivismo. Não é? Mas o Espírito Santo não é do subjetivismo. Ele é o Espírito da verdade. Ele, que dele procede do Pai, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis. Queria que os irmãos notassem a questão do testemunho. Mais um item a respeito do ministério do Espírito Santo. A palavra no original, os irmãos sabem, se refere ao martírio, né? Martos, testemunhas. Aqueles que são totalmente do Senhor e para o Senhor. Sereis os meus mártires. Vós testemunhareis porque o Espírito Santo testemunha. É uma consequência. Na verdade, a testemunha é o Espírito Santo. E como Ele está em nós, Ele nos faz testemunhas. Agora então você vai chegar a uma conclusão. Por que muitas vezes, agora vamos falar de modo geral, né? Só o Espírito Santo pode traduzir isso para você na sua linguagem específica. Por que muitas vezes você se envergonha do Evangelho? Por que muitas vezes você tem medo de pessoas, temor humano, respeito humano, indevido, inadequado? Você se acua diante de pessoas que não creem no Senhor? Por que você faz isso? Porque você sufoca a testemunha que há em você, o Espírito. Se você estiver andando no Espírito, você não vai ter medo. Você vai ter ousadia, intrepidez. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não é assim? Paulo falou para Timóteo. Então, Timóteo, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse é o Espírito que dá testemunho. Não perca essa palavra aí. Você e eu somos uma testemunha destemida se andamos no Espírito. Mas se não, nós vamos acovardar. Você vai tentar negociar. Quem sabe? Quem sabe é assim também. Não é? Você vai negociar a doutrina, vai negociar a ética, vai negociar tudo. Mas esse não é o Espírito. O Espírito é testemunha. Até o martírio, se for preciso. Maravilhoso, não é? Irmão, você sabe por que o Senhor disse que os filhos das trevas seriam mais sábios nesta geração do que os filhos da luz? Palavra dura para nós, né? Os filhos das trevas serão mais sábios. Só que sábios na sua própria geração do que os filhos da luz. Por que você acha que isso é assim? Só tem um motivo. Porque os filhos das trevas, na sua própria geração, o que eles fazem?
Eles se entregam totalmente. Aquilo que eles creem. Aquilo que está ali, no centro do seu coração, que ganhou a eles. Se é estudar, é estudar. Se é viver para o lazer e para o prazer, é viver para o lazer e para o prazer. Se é uma coisa ou é outra, ganhar dinheiro, então é ganhar dinheiro até o fim, e custe o que custar. Não é? Se é esporte, então é esporte. Se é vida lasciva, então é lascívia. Não é? Mas é uma entrega total. Eles são devotados, esses mundanos. Mas coisa triste é olhar um cristão dividido. Porque ele não é nenhuma coisa e nem outra. Ele não faz mal para ninguém. Né? Mas esse não é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, ele dá testemunho de mim, diz o Senhor. Que privilégio, irmão. Isso é privilégio. Privilégio cristão. Né? Então o Espírito Santo, se você for selecionar aí cada verbo que o Senhor usou nos discursos do cenáculo para retratar o ministério do Espírito Santo, irmãos, cada um deles é um choque ao nosso coração, um doce choque. Por um lado, doce, porque esse Espírito está em nós, ele já nos foi dado. Por outro lado, é um choque, porque nós vemos quão distante nós estamos de sermos verdadeiras testemunhas. Com ousadia, com convicção, com destemor. Paulo, quando escreveu a Tito e a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, não pense que um pregador é alguém aí que solta a língua falando o que vem na cabeça. É alguém que depende de guardar esse depósito da fé no Espírito, alguém instruído no seu coração, que tem poder para convencer os que se contradizem, para convencer pelo reto ensino, para falar com aqueles que pregam erro, para edificar aqueles que estão na verdade. Você vê que coisa linda? Esses são os homens e mulheres de Deus. Deus te separou para isso. Irmão, reconsidere sua posição. O Senhor não nos fez uma água morna, uma coisa choca e vazia. O Senhor nos deu o Espírito que é a testemunha. Vós também testemunhareis. Ele falou aí em João 15. Porque eu estou convosco e estarei convosco. Não é? Vocês serão as minhas testemunhas. O Senhor disse isso também depois que ele tinha ressuscitado, a mesma coisa. Não saiam da cidade, esperem aqui, porque o Espírito Santo será enviado a vocês. Não é? E vocês serão as minhas testemunhas quando ele estava ascendendo o Monte dos Oliveiras. Minhas testemunhas por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmão, há alguma vocação maior para nós, como seres humanos? Há uma vocação maior na nossa vida? O que é maior do que isso? Eu queria terminar, te peço perdão mais uma vez. Eu não estou aqui para falar de mim, mas do Senhor. Mas eu quero te dar um pequeno e rápido testemunho pessoal. Eu tinha 17 anos quando fiz vestibular para a faculdade, para estudar odontologia. Eu tinha um amigo cristão muito querido. Ele é exatamente da minha idade. E quando eu fiz vestibular e fui aprovado para cursar, ele foi aprovado num vestibular para teologia, para o seminário. E eu me lembro que aquilo aconteceu então no mesmo ano. Nós dois fomos aprovados, num dezembro de 81. E, irmão, eu me lembro muito bem como se fosse hoje, que o Espírito Santo falou algo muito tremendo no meu coração naquele dezembro, quando eu estive então com esse amigo cristão tão querido. O Espírito Santo parece que me levou a uma cogitação tão clara na minha mente, que dizia o seguinte: olha, naturalmente falando, você vai se dedicar a assuntos naturais. Você vai estudar para exercer uma profissão, para servir algumas pessoas, e isso vai morrer junto com você. Agora, esse seu amigo, que você preza tanto, ele vai se dedicar a assuntos eternos. 17 anos nós tínhamos. Ele vai se entregar a assuntos eternos. Eu sei que o Espírito Santo, quando fala conosco, isso passa pela nossa compreensão. É óbvio. Isso passa pela nossa compreensão. E meu entendimento naquela época era que o seminário era algo muito saudável, realmente de Deus, para o bem das almas. Hoje o meu entendimento é outro. Hoje é que você conta nos dedos de uma mão só
quais seminários podem edificar vidas para exercer ministério? Porque na maioria dos seminários, você entra com um pouco de fé e sai sem fé nenhuma. Porque eles são liberais. Eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus mais. Eles creem que ela tem informações sobre Deus. E não é a palavra de Deus. Esses são seminários atuais. Mas eu lembro que o Senhor me falou, e eu queria enfocar isso, que então aquele amigo, ele estava saindo para se deslocar para assuntos eternos. E essa palavra ficou no meu coração. Assuntos eternos. Assuntos eternos. E eu fui cursar o meu curso. O primeiro ano, do segundo ano, e o terceiro ano, e o quarto ano. E essa frase não saía do meu coração. Assuntos eternos. Assuntos eternos. Assuntos eternos. Até que eu entendi que o Senhor também havia me chamado para assuntos eternos. Quando eu tinha 21 anos. No final do curso. Irmãos, eu creio que todos nós temos essa vocação do Senhor. Qual é o teu assunto? É só a tua profissão? É um pobre assunto. Você foi vocacionado por Deus para assuntos eternos. Assuntos que você conhece pelo Espírito. Assuntos que esse Espírito da verdade testemunha por meio de você. Assuntos que tocam o coração de Deus. Assuntos que vão conduzir você à própria presença de Deus, para habitar com Ele, para estar com Ele. Assuntos que vão ser merecedores, por mais incrível que isso possa parecer, assuntos que vão ser merecedores de recompensa, de galardão. Isso é demais para nós, irmãos. Pensar que o Senhor pode nos salvar e pode nos transformar, já é muito, baseado no que nós somos. Mas pensar que Ele ainda vai nos dar recompensa, se nós formos fiéis, aí é demais. E a Bíblia diz que Ele vai. Que se nós formos fiéis, Ele vai nos dar recompensa. Pedro falou isso, você lembra na epístola dele? Quando o Supremo Pastor se manifestar, vós recebereis a imarcessível coroa da glória. Recompensa, galardão. Então, além de nos salvar e de nos transformar, o Senhor diz assim, olha, seja fiel e eu vou te galardoar. Seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Você vai entrar no gozo do teu Senhor. Então isso é um evangelho assombroso para nós que éramos miseráveis pecadores. É a graça de Deus e a habitação do Espírito Santo em nós. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós não temos palavras, Senhor, que possam ser condizentes para agradecer o Senhor, o Espírito Santo de habitação. Ah, Senhor, que doce presença. Que precioso dom. Senhor, nos ajude, nos livra da nossa dureza, da nossa tolice, e nos ajuda, Senhor, nos ensina a andar no Espírito, amando o Senhor e a Sua palavra, aprendendo a discernir a Sua voz e separá-la da voz dos estranhos. Edifica nossas vidas profundamente em Ti mesmo, Senhor. Nos livra da maldade, da malícia, nos livra de um andar leviano, nos livra de companheirismos inadequados, nos livra de mundanismo, de carnalidade. Nos ajuda, Senhor, a andar no Espírito, te conhecendo intimamente com nossa mente, com as nossas afeições, com tudo que há em nós. Muito obrigado porque o Teu Espírito anseia por nós com ciúme, Senhor. Nós somos muito agradecidos. Desejamos que o Senhor possa completar realmente, apressadamente, essa obra que o Senhor começou em nós. Nós não queremos ser uma casa pelo meio do caminho, uma obra paralisada, Senhor, feia, sem glória. Nós queremos que o Senhor complete essa obra de glória em nós que o Senhor começou. Queremos que Cristo seja formado em nós, Senhor. Para isso nós pedimos que o Senhor nos leve a profundo arrependimento e a profunda confiança em Ti, no Teu perdão, na Tua graça, na Tua provisão abundante no Espírito sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos. Nos reconsagramos a Ti, Senhor, mais uma vez. Que o Senhor nos ajude a fazer isso diariamente, e momento após momento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos de toda ilusão, seja natural, seja espiritual. E nos ajude a nos ocuparmos com aqueles assuntos que são o próprio Senhor, que tocam realmente o Teu coração, que são eternos. Muito obrigado porque o Senhor já nos tem guardado assim, Senhor. É pela Tua bondade e é para a honra, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.